Boa noite para Boa todos aí noite. que já chegaram, já estão se juntando aí a nós para gente. Juliana, sua linda, tudo bem? As quartas-feiras viraram aquele tempinho de encontro, né, para falar das emoções. Que bom que vocês estão aqui conosco, né? Que bom eu e a Cristina estarmos aqui nesse tempo também, podendo contribuir, podendo ouvir comentários, né? Podendo receber essas perguntas, podendo partilhar aí, né, um pouco do que a gente tem de conhecimento técnico, podendo de alguma forma contribuir nesse momento tão delicado, né? Seja bem-vinda, Carla. Hoje mais como a gente botou lá nos nossos stories, né? Perguntas e respostas, né? Então nós tivemos esse cuidado de preservar as identidades, porque nem sempre a pessoa quer ser identificada. Por uma Então nós questão não vamos ética, aqui, né? É, nós não vamos aqui dizer quem fez a pergunta ou quais foram as pessoas que fizeram as perguntas. Nós não vamos identificar essas pessoas, mas quem fez sabe que fez, sabe a dúvida que tem, né? E na medida do possível nós vamos tentar trilhar esse caminho, né, Cristina? Embora não conhecendo a história de vida de muitas dessas pessoas que fizeram essas perguntas, nós vamos tentar direcionar dentro daquilo que a gente conseguir, né? É importante dizer que não existem as fórmulas mágicas, né, Cristina? Nós não estamos aqui é, com essa proposta de oferecer fórmula mágica, porque nós sabemos que as estratégias elas são construídas individualmente, né? Para cada pessoa, uma estratégia que a gente dá funciona de uma forma diferente. Você quer fazer algum exatamente. comentário, Cristina? Não, é isso mesmo, né? As questões são muito individuais, as histórias são muito particulares, mas assim, ao mesmo tempo que as pessoas são diferentes, tem algumas semelhanças que às vezes uma resposta que a gente dá para uma pessoa pode servir de aprendizado para outra pessoa, de experiência para outra pessoa que está ouvindo, que não está naquela situação, mas que acaba aprendendo um pouco mais a respeito de saúde emocional com aquela resposta que a gente dá para outra pessoa, né? Sim. Para fazer uma dinâmica assim, eu vou ler algumas perguntas que eu tenho aqui, Cristina também vai ler perguntas de lá, e nós vamos tentar construir um percurso assim de respostas possíveis. Eu e Cristina temos abordagens teóricas diferentes, e claro, temos experiências de vida diferentes, e a nossa forma profissional de atuar são formas únicas, porque nós somos duas pessoas diferentes. Então, a gente vai fazer assim, faz a pergunta, né, Cristina? E a gente vai construindo possíveis respostas. Possíveis respostas, né? Então, vamos começar. Estou com uma pergunta aqui, que é o seguinte. Depois dessa pandemia e com a montanha-russa de sentimentos, como ficaremos emocionalmente e qual o grau de problema teremos? Essa é uma pergunta. E dentro dessa mesma pergunta, na área da psicologia, o que vocês podem fazer para nos ajudar? Cristina, quer começar? Sim, olha, os artigos, já tem artigos científicos sobre esse assunto, já tem reportagens, já tem entrevistas dizendo que os estragos emocionais nas pessoas durante esse tempo de isolamento social têm sido grandes. E a nossa experiência clínica tem mostrado isso, né? A procura está sendo grande pelos nossos serviços, a demanda, né, está aumentando para nós, Sim. porque as pessoas estão muito desesperadas, muitas pessoas desesperadas com esse isolamento social, né? Está pipocando uma porção de distúrbios emocionais aí. Então já está assim, mais do que avisado. A própria Organização Mundial de Saúde já falou sobre isso. Exatamente, exatamente. Que parece que após a pandemia do coronavírus, nós vamos ter uma pandemia de
distúrbios emocionais, de desajustamentos emocionais, que precisarão ser trabalhados, né, ser pensados, né, e encaminhados, e é um prejuízo, a gente vai ficar com esse prejuízo e precisamos saber lidar com isso depois que passar, então, a pandemia, né, o período. Exatamente, inclusive, a própria Organização Mundial da Saúde, nesse quesito da saúde mental, ela aponta dois fatores muito importantes nesse momento, que é a própria questão do isolamento social mesmo, né? O próprio isolamento já vai startar esses processos, e a indefinição quanto ao tempo de duração da quarentena para cada realidade de cada país. E é interessante quando a gente traz isso, porque essa é uma reportagem que saiu recentemente, né? E eu e a Cristina, aqui nas lives, a gente já tinha apontado esses dois fatores como fatores, assim, digamos assim, a serem considerados, né? Fatores a serem, não vou dizer priorizados, mas fatores que a gente precisa prestar atenção, porque o isolamento em si, ele traz uma série de consequências, porque nós não somos somente seres individuais, nós somos seres sociais também. Né? Toda a nossa personalidade, toda a nossa história de vida, ela é construída individualmente e ela é construída socialmente. Então, os prejuízos podem ser inúmeros dentro dessa pergunta. Mas, se eu pudesse dizer, eu diria de dois. O primeiro deles seria a ansiedade de retomada do contato, que eu acho que isso é uma coisa que será vivenciada para além da ansiedade do momento, de estar em isolamento e as inseguranças referentes ao momento do isolamento, eu acho que quando tudo acabar, ainda vai haver uma ansiedade e uma insegurança quanto à retomada desses relacionamentos sociais. Sim. Você concorda, Cristina? Concordo. Eu acho que esse seria um ponto. O outro ponto que eu tenho pensado muito também é se não vai pipocar, se não vão pipocar problemas de relacionamento interpessoal, que já existem, né? Sim. A gente já tem percebido isso tanto nas redes quanto nos nossos próprios relacionamentos interpessoais. A própria questão política, inclusive, tem uma pergunta aqui sobre política, né? E nosso objetivo aqui, quero deixar claro que nós não vamos nos posicionar politicamente, né? Mas, assim, o que eu gostaria de pontuar com isso é que a gente tem visto essas diferenças e essa intolerância, sobretudo no campo político. Eu acho que isso é o lugar onde está mais evidente essa intolerância, esses desentendimentos, né? Amigos que eram amigos por anos, rompendo o vínculo de amizade por causa da situação política em si, famílias se desentendendo por conta dessas questões políticas. E assim, se eu pudesse apontar algo, eu apontaria esses dois fatores, né? Eu acho que a ansiedade e uma certa insegurança de retomada dos relacionamentos, se é seguro, se está seguro, e o próprio fato, né, de, vamos dizer assim, embora a gente no isolamento sinta necessidade de se relacionar, talvez possa haver um certo comodismo nesse isolamento. Por exemplo, questão de horário. Né? Eu particularmente tenho 2 filhas pequenas em casa. Embora seja desafiador a gente fazer tudo em casa, não está tendo aquela correria com o horário. Né? Então, são fatores que... A gente afrouxa, né? A gente relaxa. A gente afrouxa um pouco, né? Por exemplo, se antes eu tinha que sair da minha casa num determinado horário, a tempo de pegar o trânsito e chegar no colégio, hoje eu consigo dar meia hora de descanso para minha filha, até começar a aula no horário, né? Mas com essa meia hora de descanso, coisa que eu não teria se
a coisa estivesse funcionando normalmente. Então, assim, são muitas coisas para a gente avaliar. E tudo isso dentro do que a gente vem falando até aqui, né? Impossível passarmos por essa pandemia, como eu acredito que a Cristina também, que seja impossível passar pela vida sem fazer essa avaliação, sem fazer esse processo de autoconhecimento. Lembra que a gente falou recentemente, né? Por que o autoconhecimento é importante? Porque o autoconhecimento, ele nos ajuda a gerenciar a nossa vida como um todo. Né? Como que você vai organizar um trabalho, por exemplo, se você não tem uma gestão mínima de si mesmo? Né? Como que você vai organizar um processo familiar, por exemplo, se você não conhece, não sabe quais são os seus limites? Então, olha, autoconhecimento eu acredito que é um tesouro de valor inestimável. Nesse tempo agora, realmente está sendo nesse um tempo, tesouro muito valioso. Um tesouro muito valioso, porque somente através desse termômetro dos sentimentos e dos pensamentos, como a gente também vem falando ao longo desse tempo, né, e que eu gosto muito de usar o termo autoexame emocional, né, que é o exame dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, né? Esse autoexame, ele possibilita muita coisa, ele possibilita inclusive perceber o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, e por que não bolar as estratégias pessoais para pós-pandemia, né? Quer dizer, eu estou sentindo medo, né? Vou aqui compartilhar algo pessoal, né? Logo ali no início do isolamento, acho que eu até cheguei a compartilhar isso com a Cristina. A primeira vez que eu fui no mercado durante o isolamento, para mim, me gerou uma sensação de um certo medo. Né? Medo de uma série de coisas. E eu percebi isso nas pessoas também. Uma dificuldade até de se olhar, né? As pessoas nem se olhar estavam se olhando. Então, assim, isso é para todos, gente. Não é porque, como eu disse semana passada, não é porque a gente está aqui falando sobre isso que a gente também não tenha sentimentos, né? Que a gente também não pense algumas coisas. Agora, lembra também que a gente deixou de dica? A gente vai perceber a intensidade e a frequência desses sentimentos e pensamentos para a gente, então, avaliar até onde estamos diante de uma questão que mereça um cuidado profissional ou não. E aquela palavra, né? A intensidade, a frequência e o excesso. Né? Essa palavra excesso, eu acho que ela diz muito também. O Cristiane, o autoconhecimento, ele é uma ferramenta muito importante para a autoliderança. Ninguém consegue exercer uma boa autoliderança se não tiver autoconhecimento. É impossível. Sim, é impossível, né? Sim. Então, eu só posso gerenciar minha vida, minhas decisões, minhas escolhas, se eu tiver autoconhecimento. Senão, essa autoliderança vai para o ralo, não funciona, né? Não é satisfatória. E as nossas lives têm vindo nesse sentido também, né? De poder contribuir de alguma maneira. Nesse momento, a gente está oferecendo essas estratégias, né? Da intensidade, da frequência, dos excessos, né? Da gente sondar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e avaliar o que está se passando. Eu acho que essas são estratégias. E as lives surgem também com esse propósito, né, Cristina? De poder colaborar, contribuir de alguma forma com o conhecimento que a gente tem, né? Para que as pessoas possam encontrar um percurso no meio desse isolamento, né? Um percurso possível, gente, não é o percurso perfeito, é o percurso possível, né? Possível, Então, assim, na nossa área, o que a gente poderia fazer? A gente já entende o que a gente está fazendo através das lives.
E a gente também, daqui a algumas semanas, vocês aguardem aí, a gente também vai apresentar um projetinho. Né, Cristina? Você quer falar sobre esse Isso. projetinho? Eu e a Cristiane estamos construindo um projeto de assistência emocional para as pessoas durante agora o período do isolamento social, né? Nós estamos estruturando algo para fazermos juntas, então em breve vocês vão ter notícia do que a gente vai estar propondo para esse tempo aí de pandemia. Aguardem. Aguarde. É tipo assim, um fortalecimento, é uma vitamina emocional que a gente quer fornecer para vocês. Porque na hora que acabar, gente, o confinamento, a gente vai precisar estar forte para poder fazer esses enfrentamentos aí, né? Voltar para os relacionamentos sociais, andar de ônibus, entrar no shopping, ir para todos os lugares, sem que o medo e a ansiedade nos paralise. Exatamente. Né? Nos impeça de ter uma vida de qualidade, né? De ter alegria, de ter lazer, de ter felicidade. Então, e essa palavra que você projeto, essa palavra que você usou é excelente, enfrentamento. Todos teremos que fazer esse enfrentamento. Exato. Então, assim, o que a proposta nossa é de oferecer vitamina emocional para vocês, fortalecimento emocional, tá? Então, aguardem. Ótimo. Em breve a gente vai anunciar. Aguardem as novidades, acompanhe aí no nosso feed, Fica nos stories. Vai acompanhando, aguardem as cenas do próximo capítulo. Isso. Vou fazer uma outra pergunta aqui, viu, Cristina? Vocês acham que a insegurança política contribui para a insegurança do momento? Ixi, pois é. Olha, com certeza, né? Paralelamente ao confinamento e à pandemia, que é uma realidade ameaçadora mesmo, assustadora, principalmente na questão aqui brasileira, nós estamos vivendo um outro drama político, né? Um outro problema político bastante grave, né? E isso com certeza afeta as nossas convicções, as nossas certezas, as nossas previsões, né? E mesmo porque esse cenário político, mais a pandemia, né, não é só o cenário político, mais a pandemia, o isolamento social obrigatório, está afetando já muito a economia, né? Os empregos, sim. O mercado, né? As ofertas, a lei da oferta e da procura. Então, isso abala muito as pessoas. Tem muita gente sem emprego, tem muita gente sem poder trabalhar, sem poder oferecer o seu serviço, porque o seu serviço não é considerado essencial, né? Já vamos para 3 meses, já vamos para 90 dias. Sim. Então, assim, não tem como isso não afetar. Não, acho que não tem como. Essa ou eu aquela concordo pessoa com você. Concorda? Concordo isso? Com você, né? O cenário político a gente está tendo que tratar, além das questões da pandemia, a gente está tendo que tratar com todo esse cenário de insegurança que já existe por causa da pandemia. E toda a insegurança de saber como é que a nossa saúde, por exemplo, vai ser cuidada, visto que nós estamos diante de um cenário muito delicado. E como eu disse, nosso objetivo aqui não vai ser entrar nesse viés político, porque não é a proposta, né? Mas nós, muito cautelosamente, estamos tentando responder a pergunta dessa pessoa. A gente, sim, acredita que o cenário político está contribuindo, sim, para esse estado de medo, de ansiedade, de insegurança. Eu acho que a gente pode fechar essa resposta dessa forma. Agora, um alerta que fica também, Cristiane, é para a pessoa que está ouvindo esse noticiário político filtrar,
as notícias, procurar fontes confiáveis de notícias, né? Não só as notícias políticas, mas as notícias econômicas, né? As notícias sim. Do mercado financeiro, dos empregos, etc. Procurar notícias em fontes confiáveis. Porque também se você ficar só se expondo aquela mídia destruidora, né, que está afim também mesmo não dá. tocar terror, de tocar o terror, também aí não dá. Também não dá. Qualquer não um dá. vai entrar em pânico, né? Não Exatamente. E acho que aquela dica que a gente deu bem lá no início também, né, Cristina, dizer... Acho que aquela dica que a gente deu bem no início, nessa perspectiva do filtro, né? De repente escolher um horário e assistir um noticiário uma vez no dia, ou um dia sim, um dia não, só para acompanhar o que está acontecendo, né? Dentro dessa perspectiva mesmo do filtro. Eu acho que é super válido. Não ficar fazendo do noticiário o centro da sua vida, né? O dia inteiro. Exatamente. Né? Eu conheço pessoas que estavam nesse tempo de isolamento vendo o jornal de manhã, de tarde e de noite. Aí aquela repetição de notícias, o que a pessoa já ouviu de manhã, ouve de novo de tarde, depois ouve de novo de noite. Então, assim, isso assusta, tira a tranquilidade, a paz de espírito da pessoa, né? De qualquer um, terror. Né? Então, seja seletivo na escolha das suas fontes de informação. Ótimo. Né? Agora tem uma outra pergunta aqui, que eu acho que a gente vai precisar construir um percurso. O medo excessivo de um jovem que o deixa isolado de todos em casa e que faz ele trocar o dia pela noite está me preocupando. O que fazer para ajudar e me aproximar dessa pessoa e fazê-lo entender que ele precisa de ajuda profissional? Longa a pergunta, quer que repita? Eu quero. Pode repetir. O medo excessivo de um jovem que o deixa isolado de todos em casa e que o faz trocar o dia pela noite, de que maneira ou o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa e me aproximar, fazendo-o entender que precisa de ajuda profissional? Pelo que eu estou entendendo, né, esse jovem está, além do isolamento social que a gente está tendo imposto aí pela pandemia, ele também está se auto-isolando, porque, pelo que eu entendi, ele não quer contato com a família também, né? Sim, sim. Então, talvez devido a esse medo, esse pavor que ele está sentindo, né? Ele está se isolando, se mantendo resguardado e afastado da família. Então, assim, eu acho que os adultos que estão lidando com esse jovem, precisam ter muita cautela, muito cuidado ao lidar com esse jovem. Esse jovem precisa ser escutado, precisa ser acolhido nas suas angústias, precisa ser compreendido. Então, para lidar com esse jovem, o caminho que eu enxergo que é mais fácil é pela via amigável, tá? Sim. Não adianta, você não vai ser produtivo, você adulto que está lidando com esse jovem, se você estiver lidando com críticas, com deboche, com zombaria, ou diminuindo o sentimento dele, falando, isso é bobagem, você está sentindo isso não é nada, né? Fazendo pouco caso do que ele está sentindo, né? É preciso construir com esse jovem uma ponte de comunicação, um canal de comunicação desobstruído
por onde possa se passar ali valores, por onde possa haver trocas, né? Tanto o adulto Exatamente. vai estar passando valores para esse jovem, como esse jovem vai estar falando de si, falando dos seus medos, das suas angústias, dos seus temores, né, das suas questões emocionais. Uhum. Então, e acho que dentro do que você falou, né, Cristina, eu acho que uma palavra importante que se apresenta aí nessa situação é a palavra respeito, né? Do momento, sim, acredito eu, e orientaria assim se tivesse atendendo essa pessoa que está preocupada com esse jovem, esse adulto que está preocupado com esse jovem, né? Primeiro, tente respeitar e tenta uma aproximação com conversas que não tenham nada a ver com esse cenário, né? Com esse cenário da pandemia, com esse cenário do isolamento, nada que entre muito na questão que você está observando. Tente uma aproximação por outras vias. Uma vez tendo conseguido essa aproximação, aí de repente dá para dar, dependendo do histórico familiar, dá para dar um segundo passo. Qual que seria esse segundo passo? Seria de conversar abertamente, né? Dizer, olha, eu estou observando que você está trocando o dia pela noite, estou observando que você tem estado nervoso. Você quer conversar um pouco sobre isso, né? E acho que esse ponto que a Cristina colocou, né, é não menosprezar ou diminuir o que essa pessoa está passando, porque se ela está startando esse processo todo, com certeza dentro não está nada fácil. Deve ter uma montanha russa lá dentro. E aí é importante ir com muito jeito, com muito tato para abordar isso. Brigar não vai resolver, confrontar num primeiro momento também não. Então, assim, acho que tem um passo a passo aí. O primeiro é o respeito, né? Conversar sobre outros assuntos, mas entender de forma respeitosa o que essa pessoa está passando. E o segundo passo seria tentar se aproximar, pontuando claramente o que está observando, mas olha, tudo com muito respeito, porque para a pessoa que está passando isso, dentro, como eu disse, deve estar sendo muito difícil de administrar. Então, quem vai abordar esse assunto tem que fazer isso de uma forma muito cuidadosa e respeitosa. Né, Cristina? Isso mesmo. E é preciso explicar para esse jovem que às vezes o jovem está assim, com medo de sair de casa por causa de se contaminar com o coronavírus, né? Então, explicar para esse jovem que hoje a psicologia tem alternativas online, né? Exatamente. Praticamente todos os psicólogos estão hoje oferecendo atendimento online, com segurança, com sigilo, né? Não é um encontro presencial, mas é um encontro em tempo real, né? Igual nós estamos aqui agora, em tempo real. Eu não estou fisicamente te tocando, mas eu estou te tocando virtualmente, né? Nós estamos conectados aqui com esse público que está nos assistindo agora. Exatamente. Em tempo real, a coisa está acontecendo em tempo real, está sincronizado. Então, o jovem precisa estar se sentindo seguro de que vai ser ouvido, de que vai ser cuidado por um profissional da área, competente, experiente, que sabe lidar com essas situações, que guarda o sigilo, que não vai também ficar fazendo julgamento a respeito da vida dele, do que ele está vivendo. É preciso dar a esse jovem alguns pontos de segurança para ele se sentir confiante de procurar ajuda, e hoje tem que ser através da internet, né? Não vai ter como procurar essa ajuda fora, e sobretudo porque o medo dele também está relacionado a isso, pelo que eu entendi. Exatamente. Né, o medo não está relacionado a isso? Fez parecer que sim, fez parecer que sim.
E acho que outra coisa importante também de falar para esse adulto que está preocupado aí com esse jovem, né? É que talvez a sua conversa e o seu acolhimento, o seu respeito com isso que ele está passando, vai ser um passo para ele procurar o tratamento. Ou seja, no momento em que essa pessoa, esse jovem, estiver nervoso, por favor, não tente falar com ele a respeito de tratamento, porque isso só vai estartar uma resistência maior ao tratamento. Mas se de repente essa pessoa se sentir... Exatamente. Se essa pessoa começa a se sentir respeitada, acolhida, né? Aí essa primeira conversa, né, pode ser conduzida até assim, fulano, depois que a pessoa colocar, né, o jovem colocar tudo que está se passando dentro, ou pelo menos uma parte, você quer conversar com um profissional a respeito disso? Porque eu estou observando que está além do que você está conseguindo administrar, então de repente seria uma indicação para você a procura de um profissional. E assim, se para o jovem isso não está sendo detectado como um problema, talvez ele nem tenha despertado ainda para a necessidade de um tratamento, de um atendimento. Então, o que eu poderia sugerir, acredito que na conversa com a Cristina também, é muita cautela nessa conversa, né? Muita cautela, muito respeito, né? Muito respeito ao que essa pessoa está sentindo, até para que ela se abra para fazer um tratamento, né? Porque às vezes ela nem, talvez ela ainda não fez esse processo de percurso interior e talvez ela nem esteja percebendo que isso é um problema, né? Trocar o dia pela noite, uma vez ou outra pode acontecer. Agora, frequentemente, a gente está diante de um distúrbio do sono, muito provavelmente, a gente está diante de um processo ansiogênico, a gente não sabe se um processo de um quadro depressivo ou ansioso, porque às vezes essas coisas vão se misturando. E claro que a gente não está aqui para dar diagnóstico, nós estamos apenas dando apontamentos a respeito da situação aqui que está sendo apresentada, né, Cristina? Então eu acho que assim, essa abertura para o tratamento, ela vai depender do quanto esse jovem detecta que o que ele está vivendo é algo difícil de administrar, é algo, digamos assim, que precisa de um tratamento. E o que esse jovem precisa saber, precisa ser assegurado a ele, é que ele não precisa viver esse tormento todo sozinho. Ele pode, exatamente, a ajuda psicológica vai ajudar muito a aliviar essa angústia, esse medo. Exatamente. Né? Para que enfrentar isso sozinho? Para que querer, né, carregar esse existe peso cura, todo? Né? Existe cura através da fala, né? Existe algo que não é uma cura, né? Mas é assim um alívio dessa angústia à medida que se fala sobre ela. Exatamente. Então, assim, isso precisa de ser assegurado a ele, porque às vezes ele não sabe que tem essa opção, né, de procurar um profissional. E outra coisa, né, conversar com o jovem sobre esse assunto com a maior naturalidade, não colocar coisa assim como se psiquiatra e psicólogo fosse uma coisa do outro mundo, né, gente? Psicólogo é igual todo mundo, é igual dentista, é igual nutricionista, é igual fisioterapeuta. Por que a gente procura fisioterapeuta com tanta facilidade, procura o dentista, procura o médico, né, quando está com algum problema, cada um na sua especialidade? Exatamente. E tem todo esse preconceito a respeito da psicologia, esse cuidado, né? Nada a ver, né? Tem que tratar do assunto com a maior naturalidade possível, fazendo o jovem ver que o profissional da psicologia, da psiquiatria estão aqui para nos ajudar nas questões emocionais, né? Cada um no seu quadrado, né? O quadrado nosso é a questão emocional, comportamental, né? Então, procure ajuda. Isso aí.
Mais alguma observação, Cristina, a respeito dessa pergunta, ou a gente pode avançar um pouquinho mais? Não, acho que pode fechar essa pergunta. Eu acho que ela ficou Também acho. bem Acho respondida. Tem uma outra questão aqui da nutrição emocional. Você quer falar, Cristina, sobre essa parte? Leia a pergunta aí, por favor. Leio. E eu falo. Ela está falando sobre a fonte de nutrição emocional e a pergunta é: essa fonte, ela vem de outras pessoas, pode ser através de livros, pode ser através de música. O que seria essa nutrição, essa fonte de nutrição emocional? Acho que isso foi falado na última live, não foi, Cristina? Foi. Na última live, exatamente, na última live, eu falei sobre isso, né? Que a gente não pode ter apenas um relacionamento social na vida para se apoiar e se nutrir através daquele relacionamento, porque se por algum motivo aquele relacionamento nos falha, a gente fica sem chão, a pessoa fica sem chão, sem ter uma outra fonte de nutrição. Então, eu acho interessante esclarecer isso aqui, porque essa dúvida pode ter ficado para outras pessoas também. Quando eu falei de fonte de nutrição emocional, eu estava me referindo a relacionamentos sociais, né? Amizades, relacionamento amoroso, vizinhança, clube, academia, colega de trabalho, os contatos sociais que a gente tem no dia a dia, né? Pessoas, algumas mais próximas, que estão mais, né, em torno de nós, e outras, assim, mais distantes. O fato é que essas pessoas, elas é uma troca, né? A gente dá nutrição emocional para elas e elas também nos passam nutrição emocional, né? Esse contato social nos abastece emocionalmente, nos fortalece, nos preenche. Então, a dúvida foi o seguinte: quando eu falo de nutrição emocional, estou falando de relacionamento com pessoas ou estou falando também de livros, de buscar uma palestra, buscar um filme, YouTube? Então, quero esclarecer que não estava falando desse outro tipo de nutrição emocional. Na live passada, eu estava falando exclusivamente de relacionamento social, tá? Até a gente estava falando, a live foi sobre solidão, a gente estava falando daquela coisa de solidão a dois, né? Que às vezes um casalzinho começa a namorar, aí afasta dos amigos, afasta da família, afasta de outros relacionamentos e fica ali só um abastecendo o outro, o outro. Na bolha, se tem né? um problema, na bolha, numa bolha. Se tem um problema que aquele relacionamento social, aquele relacionamento amoroso se desfaz, pronto. Quem sou eu? Oncotô, oncovô, né? A pessoa está assim, sem chão, não sei Exatamente. Quem são meus amigos, né? Se afastou todo mundo, então isso não é saudável, né? A pessoa deve procurar manter as amizades, mesmo que esteja namorando, mesmo que esteja fazendo faculdade, sobrecarregada de trabalho, ou que esteja trabalhando, fazendo muitas horas de trabalho, tem que ter um espaço na sua vida para relacionamentos sociais, tá? A Juliana gostou aqui do oncotô, poncovô. Tá morrendo de rir, Cristina. Mas é isso mesmo, né? Esse abastecimento, essa nutrição emocional, é claro que ela tem a ver com um percurso individual, mas naquele caso específico, né, a referência estava sendo feita à otimização dos relacionamentos sociais nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, né? Que tem sido o nosso foco central aí das lives. Cristina, só para a gente se situar, a gente tem 15 minutos e a gente tem ainda
uma pergunta para fechar aqui. E essa pergunta é: como lidar com os pensamentos de autovigilância? Bom, eu vou falar, Cristina, aí depois você complementa o que você tiver, tá? Tá. O pensamento de autovigilância, ele em si não é um problema. Por quê? O que seria esse pensamento de autovigilância? Se eu entendi bem a pergunta, né? Porque a pergunta foi essa. Como lidar com esses pensamentos de autovigilância? A autovigilância ela é benéfica. Por quê? Porque nesse percurso do autoconhecimento, se a gente detecta ali algo que a gente precise potencializar ou algo que a gente precise minimizar, esses pensamentos de autovigilância, eles vão nos ajudar nisso, né? Eles vão nos ajudar a olhar para dentro e potencializar o que precisa ser potencializado e minimizar o que precisa ser minimizado. Agora, a questão que eu acho que talvez tenha sido apresentada aqui por essa pessoa que fez a pergunta, é que talvez ela esteja falando do excesso de autovigilância, né? Que aí a gente vai esbarrar em outros aspectos, que são a autocobrança, os pensamentos acelerados. Geralmente os pensamentos acelerados, eles vão startar processos ansiogênicos. Então, qual que seria o exercício, se é disso que se trata? É tentar desacelerar esse processo. Se você, em algum momento, se percebe nesse excesso de autovigilância, a ponto de não conseguir ser você mesmo, então é o momento de parar e fazer essa avaliação, né? E se perguntar, ops, espera aí, tá muito? Essa autovigilância tá excessiva? Eu gosto muito dessa palavra excesso, porque ela denuncia muita coisa do que precisa ser cuidado, do que precisa ser tratado, do que precisa da nossa atenção especial. Então, para mim, a autovigilância não seria um problema. O excesso da autovigilância é que seria aí não necessariamente um problema, mas algo a ser... Lembra que a gente falou nas lives também? Entre 8 e 80, 72 possibilidades, né? Seria observar esses excessos e descobrir essas 72 possibilidades existentes, né? Porque elas existem. Então, por exemplo, num momento desse de pandemia, se a gente começa, é claro que a gente vai tomar os cuidados, a gente vai usar álcool gel, a gente vai lavar as mãos, a gente vai fazer toda a higienização. Mas se a gente começa num excesso de autovigilância com isso também, a gente pode desenvolver um transtorno, né? Exato. Então, assim, acho que essa palavra excesso é que vai direcionar por onde nós vamos trilhar um percurso, por onde nós iremos caminhar, como nós iremos tentar fazer esse exercício de observação interna, né? Observando e respeitando os aspectos da nossa personalidade, né? Mudando o que precisa ser mudado, buscando essa mudança sim, porque eu acredito que quem procura um atendimento psicológico, inicialmente, traz uma questão a ser trabalhada, né? Traz algum ponto de incômodo. E a gente vai tratar essa pessoa, tentando, junto com ela, desenrolar esse novelo e tentando entender junto com ela o que esses sintomas apresentados representam na história de vida dela. Então, esses pensamentos de autovigilância que essa pessoa colocou aqui na pergunta, eu acho que a gente só precisa prestar atenção na questão dos excessos. Você teria algo, Cristina, a contribuir aí nessa pergunta? Concordo com você. E a gente precisa assim, de esclarecer, clarear que os pensamentos de autovigilância não são nossos inimigos, não são inimigos, são amigos. Eles são amigos, né? Nós precisamos dos pensamentos de autovigilância e lançamos mão dele o tempo todo, o dia inteiro, toda hora. Porque a gente precisa de calibrar o nosso comportamento. Então, eu quero saber, né?
Estou comendo muito? Estou comendo pouco? Estou sentindo frio? Não estou sentindo frio? Vou atender o telefone? Não posso atender o telefone? Quer dizer, o tempo todo a nossa mente vai trabalhando com esses pensamentos de autovigilância para poder calibrar o nosso comportamento, para poder nos direcionar durante o dia, durante as nossas atividades. Mas se isso cai no excesso, eu já vejo aí uma porta para a compulsão, Cristiane, né? Para os pensamentos acelerados e repetitivos, né? Já tive clientes com esse quadro, tá? De compulsão, né? Um transtorno de compulsão, compulsivo e obsessivo. No caso, tinha obsessão e compulsão juntos, né? Aquela obsessão com pensamentos repetitivos. Então, essa autovigilância acaba se excedendo, exagerando, e aí os extremos, eles são prejudiciais, né? Assim como você disse. Sempre, sempre. Tanto o extremo de não ter pensamento autovigilante é prejudicial, como o extremo de ter muito pensamento autovigilante e ocupado com essa autovigilância e repetitivo, e vai cair também na linha do perfeccionismo, né? De estar buscando um perfeccionismo Sim. Que não existe, né? Que não existe. Então, isso pode... É um sinal, um sinal de que essa pessoa está precisando de ajuda, né? A gente não identificou quem fez a pergunta, né? Não estamos revelando aqui o nome de quem fez a pergunta, mas o que eu posso dizer para essa pessoa é o seguinte: se você está vivendo esse momento de excesso de pensamento autovigilante, e se você acha que isso está sendo excessivo na sua vida, que isso está te incomodando, está te paralisando, procure ajuda, tá? Porque tem solução, tem encaminhamento, tem psicoterapia. Recursos, né? Tá aí para isso, tem recursos, né? É preciso fazer uma consulta com um psicólogo, que esse psicólogo, no primeiro momento, vai avaliar o seu contexto, ouvir seu quadro, a sua queixa, e ali juntos vocês vão construir uma estratégia, um caminho, uma jornada para poder solucionar esse problema, poder te dar alívio e para você, então, conseguir ajustar esses pensamentos autovigilantes de forma que eles não venham a te incomodar mais. Vamos falar da próxima live. Vamos falar da próxima live. Verdade. Qual a data significativa que tem semana que vem? Quem sabe? Responde nos comentários. Então, minha gente, nós vamos, na semana que vem, falar dos relacionamentos amorosos em tempos de pandemia. Porque, tem casaizinhos aí, assim, igual esses pombinhos, se amando, se conhecendo, se curtindo. Mas tem outros se pegando. Exatamente. Tem, assim... tem de tudo, né? Tem de tudo, isso mesmo. Então, minha gente... Então, a semana que vem estejam a gente vai aqui na quarta-feira sobre isso. Que a gente vai dar um gás para vocês passarem o dia dos namorados assim, com a saúde emocional em dia, tá? Em dia, ótimo.